Olá, associado, associada. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. O objetivo aqui é a gente atualizar a categoria de algumas pautas que o SEAP Sindicato vem tocando. No vídeo anterior, nós tratamos sobre PASEP, o RV. Nesse, nós vamos tratar sobre a GASE, um dos temas centrais aí que o SEAP vem atuando, né? E também de alguns requerimentos administrativos de interesses mais diversos da categoria, né? Mas eu queria, então, primeiramente, dar as boas-vindas aqui ao Dr. Rodrigo Zimmermann, que vai estar nesse vídeo acompanhando, nos auxiliando, esclarecendo algum outro item. Então, muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Vamos de Obrigado. imediato já começar com aquele tema que sempre chega aqui no SEAP, que é IHACE. E agora? IHACE. Um breve retrospecto, né? Nós obtivemos a sua concessão na via administrativa, ficou retroativo para trás. Nesse ínterim, aliás, antes mesmo do processo administrativo, já havia uma ação judicial, né? Essa ação judicial andou, o SEAP Sindicato entrou como amicus curiae, ela obteve êxito no primeiro grau, subiu para o segundo grau e aí tivemos um revés, né? A decisão não contemplou o interesse da categoria e é sobre isso que nós vamos tratar agora, né? O que aconteceu lá, né? E quais as perspectivas que nós temos agora daqui para frente, né? Quais são as possibilidades? Então, doutor Rodrigo, o senhor está Olá, com a palavra, por favor. obrigado. Então, a Agasse, como sabem, e eu estou convicto disso, que era uma parcela de natureza vencimental, tanto é algo que foi assim reconhecido pelo Pleno do Tribunal de Contas ali no ano de 2018. A questão é que, a partir de então, foi implementada em folha as diferenças, os reflexos das GACs nas demais parcelas. Contudo, nada foi dito com relação, pelo menos na decisão administrativa, nada foi dito com relação às parcelas retroativas anteriores à decisão do Pleno. Pelo menos, né, entendemos que da decisão do Pleno, do Tribunal de Contas, até o pedido administrativo, que foi lá, o primeiro pedido administrativo foi feito no ano de 2015. Esses retroativos não foram relatados, não foram enfrentados na decisão administrativa. Existe um processo judicial, né, que estava tramitando, inclusive, antes de 2000, acho que foi em 2017, foi ingressado esse processo. Esse processo judicial ele ficou suspenso por um dado período, aguardando a decisão do processo administrativo, que estava prestes a ser julgado no Pleno. Depois de decidido no Pleno pela natureza vencimental da GACE, o processo judicial ele foi julgado procedente no primeiro grau. Obviamente, a perda do interesse processual com relação às parcelas vincendas, né, as parcelas a partir da decisão administrativa, porque a partir daí começou a ser implantada em folha, mas com relação às parcelas atrasadas, a decisão do primeiro grau foi favorável, né? O entendimento foi de que, e de fato, né, essa questão ela foi largamente enfrentada, debatida no processo administrativo, um processo administrativo bastante robusto, com bastante comprovação da natureza alimentar, da natureza vencimental desta verba. Esse processo teve um recurso da PGE. O relator deste recurso no Tribunal de Justiça estava mantendo a sentença de procedência. Quando foi aberto um voto de divergência, e neste voto de divergência era por não permitir o pagamento retroativo da GAS. Neste momento, as entidades se inscreveram no processo como amicus curiae para participar desses debates, né? Inclusive, estivemos na sessão de julgamento, onde proferimos a nossa sustentação oral, quando já tinha o quórum ampliado, passou
de 3 desembargadores para 5 desembargadores. Nesta sessão, foi pedido vistas, né, por esses outros 2 componentes da turma julgadora, e estávamos na expectativa, né, fomos na segunda sessão de julgamento, estávamos na expectativa de que a decisão fosse favorável, tendo em vista os fundamentos que estavam no processo administrativo, os fundamentos que a própria doutrina diz que é bastante comum que verbas claramente vencimentais estejam na lei como não sendo consideradas como vencimentais. Estávamos convictos, mas infelizmente o entendimento do Tribunal de Justiça, nesse caso específico, inclusive acompanhando já uma jurisprudência que já existia, né, no tribunal, de que não poderia ter sido feita esse reconhecimento, né, da GAST, pelo menos os retroativos, sem a existência de um projeto de lei, né, de uma aprovação de uma lei que assim a reconhecesse. Ficou bastante preso ao princípio, à literalidade da lei, né? Agora, este processo ele está suspenso, porque está aguardando o julgamento dos embargos de declaração, e os próximos passos agora é justamente analisar juntamente, acredito que esse processo ele ganha um peso, uma importância muito grande, é analisar conjuntamente com as outras entidades a possibilidade de recursos, tá? Tanto para o STJ como para o STF. Então, é uma questão que está sendo analisada, discutida e que ainda está pendente de julgamento definitivo, tendo em vista a existência de embargos de declaração. Nesse momento, doutor Rodrigo, essa é uma pergunta que às vezes os associados nos fazem. Nesse momento, já é possível identificar qual é a melhor via, se é o caso, eu falo aqui como quem não tem conhecimento suficiente da matéria, se é caso de recurso especial, se é caso de recurso extraordinário, né? Nesse momento, a gente já tem a possibilidade de identificar essa perspectiva. E uma outra questão também vale lembrar aqui para quem está nos assistindo, que esta é uma ação interpartes, né? Ou seja, do tribunal e o colega que foi postulante da ação, né? No papel do SEAP Sindicato é amicus curiae, né? Essa Portanto, observação. Eu quis trazer isso até para a gente entender de como o SEAP Sindicato se movimenta nesta ação, né? Por favor, doutor Rodrigo, fique à vontade. Perfeito, Felipe. Esse questionamento é muito importante, tá? Porque essa é uma ação que nós somos o SEAP Sindicato, e assim como outras entidades representativas, interviram como amicus curiae, tendo em vista a importância do debate. Mas ela é uma ação, os efeitos é um servidor contra o Estado, no caso, e a relação, no caso desse julgamento, vai ser uma relação interpartes, vai ser para este servidor. Obviamente, né, o que postulamos aqui é uma decisão favorável, que abrirmos uma jurisprudência, um precedente favorável, isso é muito importante, né, e por isso que intervimos neste processo, as entidades, mas a relação, até então, é interpartes. E quanto ao recurso especial, extraordinário, isso tudo está sendo analisado, mas nós precisamos aguardar a solução das questões que estão pendentes do julgamento dos embargos de declaração. Perfeito. Então, tudo vai ser analisado oportunamente. Certo, isso é importante. E esse julgamento dos recursos de embargos, existe um prazo estimado? O que a gente pode esperar aí, doutor Rodrigo, pela sua experiência? Não foi marcada ainda a sessão, tá, Felipe? Eu Certo. analisei, inclusive hoje, dia 21 de novembro, eu analisei, não foi marcada a sessão ainda de julgamento. E temos que considerar, né, Felipe, que nós temos mais um mês, né, de judiciário, depois entramos no recesso. Então, eu acredito que o julgamento desses embargos não vai ocorrer este ano ainda. Provavelmente vai ser transferido logo acredito eu, por experiência, logo para o início do próximo ano. Perfeito. Seguiremos, então, acompanhando aí a questão da GASE, é uma questão mais complexa e vai exigir uma atenção, sendo que agora estamos nesse ponto, né? Aguardar o julgamento dos embargos, até para a gente ter elementos para definir uma estratégia por onde seguir. Muito bem. Vamos entrar no tema, então, de requerimentos administrativos que fizemos.
né? E eu começo com a questão das promoções, da letra B para C, né? Nem todos acompanharam esse tema, é um tema que atinge um grupo mais específico da categoria, mas lá durante a pandemia, todos devem lembrar da Lei Complementar 173, que definiu que aquelas vantagens que decorressem unicamente do tempo, né, do decurso do tempo, estavam suspensas. Isso gerou uma situação onde alguns colegas contemporâneos, né, foram promovidos por mérito e aqueles que seriam promovidos por antiguidade não tiveram sua promoção concedida. O tribunal interpretou, então, que decorria exclusivamente de tempo a promoção por antiguidade. Nós contrapusemos essa tese, né, entramos com recurso no processo administrativo e o deslinde, depois o doutor Rodrigo vai dar os maiores detalhes, mas o deslinde é que nós tivemos um voto primeiramente desfavorável, né, pelo relator, mas houve um voto contrário, né, que acabou amealhando aí mais conselheiros aderindo, né? Então, atualmente o placar, salvo engano, está 3-1 para a nossa tese, né? Mas houve o pedido de vistas, então, do conselheiro Renato Azeredo, né? Esse pedido de vista já se prolonga aí para quase um ano, né? Estamos em dezembro, a gente vem sucessivamente buscando as audiências para tentar ter uma perspectiva de quando esse processo retorna à pauta. Mas, enfim, é uma questão que merece esclarecer, porque hoje está atingindo um grupo específico, mas amanhã poderão ser outros servidores, né, que venham a ter uma situação similar. Então, essa é uma questão que, ainda que diretamente afete mais um grupo, ela não perde a importância para a categoria como um todo. Então, doutor Rodrigo, por favor, nos esclareça aí mais elementos sobre essa questão das promoções B para C. Perfeito. Esse processo, esse requerimento administrativo, inclusive, é fruto de uma construção coletiva, né? Inclusive com os colegas aí do Tribunal de Contas, a gente montou a tese. A tese, eu tenho convicção de que a tese está correta, porque são dois elementos que a gente defende nesse processo. Primeiramente, o congelamento, que todos sabem, né, que foi o congelamento decorrente do artigo 8º da Lei Complementar 173, que vedou o cálculo do tempo de serviço e da concessão de vantagens temporais que dependam apenas do decurso de um prazo. Ocorre que nosso primeiro argumento que foi construído foi no sentido de que as promoções, elas expressamente por vontade do legislador, quando foi o projeto da Lei Complementar 173, foi tirado do texto. Então, houve uma vontade do legislador permitir que uma exceção à regra do congelamento seria justamente as progressões e as promoções, que é o caso que nós estamos discutindo aqui nesse requerimento administrativo. Então, não haveria por que congelar as promoções. E o segundo argumento que a gente construiu, que ainda que a promoção ela se chame uma promoção por tempo de serviço, essa promoção ela não é decorrente tão somente disso, porque ela depende do cumprimento de outros requisitos, e que são, sim, requisitos meritórios. Por exemplo, o servidor que sofreu alguma punição, alguma penalidade, algum processo administrativo disciplinar no período, ele não poderia receber essa promoção por antiguidade. Então, existe, sim, dentro dessa análise, um requisito meritório. É tu ser um bom servidor, tu seja um servidor assíduo, um servidor que não comete faltas, é um requisito que está sendo analisado, sim, e deve ser considerado. E o segundo motivo pelo qual as promoções deveriam ter sido concedidas no período. A gente entrou com esse requerimento, Felipe, já faz um bom tempo, né? Porque foi um longo trajeto, né? Até ele chegar no pleno, né? Então foi o primeiro requerimento, depois a gente entrou com várias declarações, depois a gente entrou com um recurso e assim foi indo nas várias instâncias decisórias ali do tribunal até chegar no pleno. E daí no pleno eu só faço uma retificação que o relator, que foi o conselheiro Marco Peixoto, deu o voto favorável e esse voto ele foi acompanhado pelo conselheiro Iradi Petroski.
O voto contrário, ele foi aberto, a divergência ela foi aberta pelo conselheiro Estilac e, na última sessão de julgamento, o conselheiro Renato Azeredo pediu vistas deste processo e estamos, neste momento, aguardando o julgamento. Vamos ver, né? Vamos aguardar, temos uma grande expectativa, eu acho que é uma questão... Eu estou muito convencido da nossa tese, acho que nós temos grandes chances de vitória, mas temos que aguardar. E, Felipe, temos também uma outra situação, ainda em termos de requerimentos administrativos que foram feitos, Vai lá, toque que lá. tem uma questão da Lei Complementar 173 para todos os servidores do tribunal, com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2022. Tá? Esse requerimento ele foi feito agora, no início do ano, em fevereiro, e parte de entendimentos, tá, de outros tribunais de contas, o Paraná, eu sei que São Paulo, se eu não estou enganado, o Tribunal de Contas do Ceará, foi no sentido de que o congelamento da Lei Complementar 173 seria apenas com relação ao pagamento no período de vigência ali da calamidade pública, mas que o tempo deveria contar e que esses efeitos financeiros deveriam ocorrer, estão autorizados de ocorrer a partir do fim da calamidade, né, que foi em 1º de janeiro de 2022. Então, a gente fez já esse requerimento e é outro requerimento que estamos aguardando resposta da administração. Importante, Rodrigo. Então, obrigado pela correção na questão das promoções da B pela C, para que não fique a informação errada para o associado, né? A relatoria, então, ficou com o conselheiro Marco Peixoto e o voto de divergência com o Stilac. Não como eu falei, né? Eu havia dito que a relatoria ficou com o conselheiro Stilac e o voto de divergência teria sido do conselheiro Marco Peixoto. Importante também a questão das vantagens temporais. Esse é um tema que a gente sabe, inclusive, na Câmara dos Deputados, recentemente teve a aprovação no PLP, né? Ainda não foi ao plenário da Câmara, e ele condiciona, né, inclusive, essas vantagens temporais deste período, né, a necessidade de lei do ente federativo, né, e previsão orçamentária para isso. Então, agora nós temos essas confluências de iniciativas e a gente precisa ver como vai lidar. Mas isso não ilide que o tribunal se manifeste sobre a sua compreensão a respeito do tema. Ainda nos requerimentos administrativos, doutor Rodrigo, nós temos a questão da licença-prêmio, né? Essa é uma questão que, com o tempo, a gente vai protocolando tantas, vamos nos envolvendo em tantas iniciativas, a gente esquece um pouco. Então, eu vou pedir a gentileza para o senhor retomar esse tema da licença-prêmio, né? O que nós pedimos neste requerimento e, enfim, qual o nosso pleito, né? Por favor. Perfeito. Foi basicamente, Felipe, um pedido amparado em precedentes do STJ referentes à base de cálculo daquelas licenças-prêmios convertidas em pecúnia, tá? Para que seja considerado o abono de permanência, o 13º proporcional, o terço de férias e o auxílio alimentação sejam considerados igualmente no cálculo daquele abono de permanência que vai ser convertido em pecúnia. É outro requerimento administrativo que estamos ansiosos, aguardando o desenrolar dentro da casa. Perfeito. Então, esses temas que são requerimentos administrativos, nós estamos constantemente reiterando pedidos de audiência para sabermos as perspectivas de andamento, e são temas que nós vamos ter que acompanhar, eles são morosos, às vezes frustra, digamos assim, o desejo mais imediato de todos nós, como segurados, como auditores e auditoras, né? Mas, enfim, é a realidade, né? A gente tem que continuar acompanhando e insistindo para que eles tramitem e possam ter um desfecho, e vamos sempre disputar o desfecho mais favorável para a categoria. Doutor Rodrigo, mais alguma questão que você gostaria de mencionar sobre esses temas que tratamos nesse vídeo?
Felipe, eu gostaria só de agradecer a oportunidade. Eu acho que essa é uma forma, parabenizar a iniciativa, tá, do CIAP Sindicato. Eu acho que essa é uma forma bem interessante, bem legal de acessar aos associados e levar os esclarecimentos. Mais dúvidas podem ser enviadas para o CIAP, né, como tu bem mencionou, para que a gente possa estar aí sempre esclarecendo e aproximar cada vez mais dos anseios aí da categoria. Nós agradecemos também pela disponibilidade, doutor Rodrigo. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar no canal do YouTube, acessem lá à vontade, vamos deixar para manter uma atualização. Ele decorre da necessidade de, ao invés de cada um ligar, né, e isso poder não difundir a informação como necessário, a gente resolveu fazer esse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, bote lá nos comentários do YouTube, né? Alguma questão que não tenha ficado suficientemente clara também, alguma informação equivocada que eventualmente possamos ter passado, isso pode acontecer, né? Não temos compromissos com o erro aqui, né? Fiquem à vontade para fazer uma correção e dizer se gostaram dessa iniciativa, desse vídeo, enfim, essa é uma forma da gente ampliar a comunicação com a categoria. Agradeço aos que assistiram o vídeo e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.